De volta com o nosso Você Bonita para um papo super legal e claro, vamos demonstrar aqui ao vivo exercícios muito importantes. A gente nunca sabe quando um músculo vai dar aquela fisgada, quando a gente vai ter uma dor inesperada e olha, nessa época do ano é muito mais comum do que a gente imagina. Então convidamos ele, que é especialista em fisioterapia e traumatologia, queridíssimo Cadu Ramos. Bem-vindo! Olá, Carol, obrigado, prazer estar aqui. Prazer nosso, porque esse assunto é super importante e é verdade, é muito mais comum do que a gente imagina, dar aquela travada, né, uma dor ali inesperada, a musculatura, a gente sentir que fisgou. Depois, por exemplo, de ir para um bloquinho de carnaval, né? Pois é, o bloquinho você passa horas de pé, né? Foge totalmente do ritmo do dia a dia, que mesmo que você faça musculação, faça corrida, é diferente, porque às vezes você dá uma pausa, senta um pouquinho, para, ou deita, vai no sofá, no escritório, para um pouco. O carnaval não, né? Os bloquinhos, a noite toda, vira madrugada, é o dia seguinte também. É verdade. De repente você tá lá no meio, trava tudo, né? Então, a ideia é manter bem os alongamentos, né? A boa elasticidade vai te ajudar tanto a não travar e também não ter dor. Porque a maioria das pessoas às vezes não chega a travar, mas fica com muita dor, né? O dia seguinte parece que realmente passou um caminhão. Exato, então fica com muita dor e acaba que o carnaval fica um pouco desgastante por conta de falar, puxa, eu já tô com idade, né? Aquela coisa de achar que não é mais para mim. E pelo contrário, quanto mais você se cuidar, mais condição você vai ter independente da idade. Pode ser com 30, com 50, com 80. O importante é estar no meio dessa alegria toda, mas fazendo os alongamentos e cuidando bem. Quem, então, não tiver esse tipo de preocupação do alongamento, pode ter dor em que regiões? Quais são as mais comuns pensando nessa época do ano do bloquinho? Olha, joelhos e lombar. Os joelhos gritam muito, porque muitas vezes a pessoa acaba ficando até descalço ou no salto e reduz o impacto, né? No salto ele acaba exigindo mais estabilidade e sem descalço acaba que traciona muito a panturrilha, então a posterior do joelho, bem atrás do joelho, dói bastante também. Puxa Então vida. são dores que pegam muito, que é a lombar e a parte do joelho. E lombar, gente, quando a lombar, né, a gente está com dor, acaba incapacitando, enfim, você não consegue fazer outras coisas. Sair né? arrastado. E não vai aproveitar o carnaval. Então a gente convidou, eu vou pedir para o Cadu ir lá ao centro do estúdio, junto com a Alexandra, bem-vinda, Alexandra Santos, que o Cadu, a partir de agora, vai demonstrar esse alongamento. Todo mundo aguarda isso e depois compartilha. Então, pensando que lá no meio de todo mundo, né, não tem como você fazer muita coisa. No máximo, talvez uma cadeira, a gente vai começar fazendo alguns exercícios de pé, tá? Para diminuir a tensão lá no meio de todo mundo mesmo. Você começa a travar a cervical, aquela coisa que não tem espaço. Então, a gente começa a cuidar da cervical, da lombar e da parte posterior. Então, como ela está de pé, eu vou começar com os alongamentos da lombar. Então, você está lá no meio, vai inclinar um pouquinho o tronco para frente, ó. Ó, só isso aqui no meio de todo mundo, você já alivia bastante a dor na cadeia posterior, aqui na lombar, toda essa tensão que tem aqui. Pode voltar. Cadu, a gente pode fazer antes também de ir pro bloco. O duro que antes, às vezes, ninguém lembra, né? Só vai lembrando. Só quando começa a sentir um no carnaval incômodo, é só vamos todo mundo nos bloquinhos. Entendi. Então, caso você tenha esse desconforto, começa a sentir um desconforto, a gente tem que fazer isso. Mas sem dúvida, Carol, a prevenção fazer antes alivia bastante. Melhor. Esse lado vai alongar bastante o lado esquerdo, voltou para o lado direito, o esquerdo agora, vai soltar bastante o lado direito. Isso, você pode manter 20 segundos em cada posição, voltou. E agora tem um que é muito legal, que você faz agachado. Então, de repente, você agacha no meio de todo mundo lá, você sumiu, cadê você? É quase aquela posição fetal mesmo, que você alonga tudo. Desde a cervical, cadeia posterior, lá nos joelhos, panturrilha, até lá embaixo. Então esse alongamento é excelente no meio de todo mundo. E de repente você volta, né, Ale? Se a pessoa tiver de salto, tudo bem? Tudo bem, pode alongar de salto, ele vai pressionar um pouco mais a panturrilha, mas beleza, pensando em alongamento também potencializa ainda mais. Depois ela vai para a cadeira. E aí a gente começa com os da cervical, tá bom? Aqui da direita, Ale, por favor. Isso.
Você vai alongar toda essa região que tensiona muito também, tá? Aqui, isso, voltou. Virou um pouquinho na diagonal, pega o trapézio até o meio das costas também. Nossa, isso é bom, hein? É, solta bastante. Só de olhar a gente já relaxa. Voltou para a esquerda. Meus meninos precisam, hein? Isso, ó, tá vendo? Que Deixa o ficam em braço pé solto e diminui toda essa tensão, alivia bastante mesmo. Voltou na diagonal de novo. Isso, lembrando, sempre 20, 30 segundos em cada posição. Agora os braços. Isso. Ó, solta tudo essa parte aqui e alonga também, como ela está rodando o pescoço, o lado oposto da rotação. E são exercícios simples. Exato. Né? Ali na hora são coisas simples que vão aliviando mesmo. Não pode deixar travar, porque daí travou, aí não vai adiantar, porque não vai nem conseguir, né? Não, depois aí não consegue, é verdade, Carol. Isso, ó, tá vendo? A gente fez de pé, soltou a cervical, soltou a lombar, parte posterior, e agora um que pega muito, que também é o glúteo, e ele tensiona muito na lombar. Tá. Então as pessoas, por usarem muito, como você falou, salto, vai para frente, né, um pouquinho o salto joga para frente, e dançar no salto exige mais ainda. Então se ela tem uma contratura do glúteo também, pode irradiar para a lombar. Então esse alongamento ajuda bastante, que é cruzar a perna, por favor. E solta os braços, ó, tá vendo os braços soltos? Ela inclina todo o tronco para frente. Carol, pega toda a lombar, pega no glúteo e essa posterior da coxa até o joelho. Então isso alivia muito também. Agora deixa eu te perguntar, quando a gente está fazendo o alongamento e você está agora mostrando toda a região que a gente vai conseguir, né, alongar, então sentir que está ali, parece, né, dando aquela puxada, essa parte é importante, porque não pode machucar, né? Não pode doer. Como é que a gente sabe o limite? Porque tem alguns alongamentos que podem gerar um pouquinho de dor. Então, como é que é esse limite? Sim, na verdade, o alongamento, ele dói um pouco. Ele dói um pouco, né? Isso não é tem normal. jeito. Você precisa aumentar a distância entre a origem e a inserção daquele músculo. Como é que você faz isso? Esticando. Entendi. E aí você pega no ventre do músculo, aquela parte que está contraturada, que está tensa, ele precisa esticar, precisa soltar. Então, se você sentir um pouco de dor no alongamento, é normal, sabe? Também não é o exagero, nem o excesso, aquilo que você vai no limite. Eu mesmo me alongo muito, gosto de me alongar e eu preciso ter um bom alongamento, uma boa amplitude para ter efeito para mim. Porque senão eu não sinto. Se eu alongo bem pequeno, não consigo quase nada. A gente tem que sentir esse esticado. Sente que o músculo está no limite ali, opa, é aqui que é o máximo, então eu paro aqui. Tá aí, gente, pra gente fazer direitinho também, né? Porque normalmente nós estamos ali sozinhos, né? Enfim, não estamos com um profissional e tal. Então, até para que todo mundo acerte e se sinta bem, né? É isso. Vou lá e já volto, Cadu. Vou deixar um tempo para mandarem mensagens no @VocêBonitaTV e a gente continua com os nossos exercícios que são extremamente importantes, né, Rô? Vamos continuar alongando. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, porque agora o Cadu já colocou a Lê ali na maca. Então, nesse caso, é uma coisa pra gente fazer antes ou depois do bloquinho. Isso, depois do bloquinho chegou em casa. Se tiver com muita dor, é isso aqui, Carol. Simples também, fácil, eu vou chegar aqui pertinho dele, Glaucio. Eu vou ficar aqui pra ver de perto, E de manhã também, no dia seguinte, antes de voltar pro bloquinho, ou enfim, durante o dia, encontro com os amigos e tal, também dá pra fazer. Que é pra lateral. Ó, você vai alongar toda a cadeia lateral, tudo isso aqui. Entendeu? Diminui muito a tensão de todo o corpo. Nossa, que gostoso isso. Olha isso, gente. Voltou. Isso, do outro lado. Ó, tá vendo que ela tá alongando aqui também a cervical. Então, é perna para um lado, braço, cabeça para o outro. Para o outro, perfeito. 30 segundos, tá, gente? Em cada posição. Voltou. E esse para finalizar, para poder ir pro bloquinho. Aí, ó. Que alonga bastante também, da mesma forma aquele que ela fez sentado, é a mesma, esse aqui. Toda a cadeia de glúteo, lombar, cervical e traz aqui a testa entre as pernas, que solta toda a posterior. Porque é a região que fica mais tensa mesmo. Que legal esse, hein, gente? Isso é pra fazer todo dia. Primeiro a cabeça,
Isso sim, é verdade. Antes de trabalhar, fica muito no computador. Perfeito, esse é excelente também. Muito bom. Ale, se você quiser ficar sentadinho, a gente vai pegar perguntinhas do público, Cadu, e você vai demonstrando então com algumas possibilidades. Certo? Bem. Vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Carmen, um beijo. Tive uma distensão na parte interna da coxa, desde a virilha até embaixo. Não consigo fazer alongamento com a perna aberta. O que posso fazer para melhorar? Que dor, hein? Pois é, a distensão é uma lesão grande do músculo, tá? A gente precisa entender o quanto que ela se machucou, mas como o alongamento começa devagar, tem a manipulação da regeneração das fibras profundas, tá? E devagarzinho a fisioterapia pode restabelecer esses músculos, aí depois ela começa com alongamento, junto o fortalecimento, e aí aos poucos ela vai condicionando esse músculo e voltando às atividades normais. Então, antes de qualquer exercício de alongamento, precisa soltar. Precisa liberar esses músculos porque entra espasmo, tá? E aí ele trava tudo. E aquele músculo perde amplitude, perde nutrição, oxigenação. Então ele precisa ser reconstituído, né? Na condição natural de toda a musculatura que está envolvida. Gente, para soltar é ali, né? É no dedinho, é no cotovelo, é uma físio mais pesada mesmo, é um pouco dolorido. A gente vê o que os atletas sofrem nessas horas, né? Mas pode ficar tranquila que a tua musculatura volta e você vai continuar fazendo as tuas atividades. Então, antes do exercício, procurar aí a ajuda para soltar a musculatura. Tem mais perguntinha, olha lá. Thaís, obrigada, um beijo. Preciso fazer alongamento antes da caminhada? Eu gosto muito, aconselho muito as pessoas a alongarem antes, principalmente nos dias frios, porque a musculatura está mais rígida. E a caminhada ou a corrida aumenta a tensão sobre esses músculos. E o alongamento permite que o músculo tenha mais nutrição, tenha mais oxigênio, tenha menos tensão na fibra. Então a tua performance pode ser melhor. A condição dele de executar os movimentos melhor, evitando dor e melhorando a performance. Então são vários benefícios antes da corrida. Depois da corrida, você vai falar, Cadu, mas não é muita coisa? Não, o músculo está muito tenso, está sobrecarregado, ele tem toxinas acumuladas. O alongamento, uma água quente, um banho quente, uma imersão numa banheira quente, faz com que o músculo melhore a circulação sanguínea, tirando as toxinas acumuladas. Que legal. Então eu sugiro sempre que antes da corrida ou a caminhada e depois também você faça o alongamento. São muitos os benefícios do alongamento. Estão perguntando para o joelho, né? Para não sobrecarregar o joelho, se tem aí, né, algum exercício que a gente pode fazer. Então, assim, meio que de última hora, o joelho... Pode se deitar, por favor. De uma forma bem... Assim, Carol, pode deixar o outro esticado. Pessoal de casa, joelho todas as articulações do corpo, elas funcionam como dobradiças, tá? A função do joelho é a extensão e a flexão. Quem comanda tudo são os músculos anteriores e posteriores. Se você tem algum problema, se você não tomou nenhuma pancada, não teve uma queda, o problema não é propriamente dentro da articulação, e sim em músculos que estão relacionados aos movimentos desta articulação. Então, muitas vezes o seu problema ou a sua dor, ela não é articular, é estrutural. Aí você corrigindo os músculos que estão nessa região, você consegue trazer o movimento sem dor, sem limitação. Só que esse tipo de atividade que a gente precisa fazer para resgatar esses músculos não seria só uma fisioterapia, aí precisaria de uma musculação, enfim, de exercícios que fortaleçam o músculo. Perfeito. Começando com o alongamento, diminuindo a pressão da cadeia posterior na tíbia, então esses músculos estão presos na tíbia e tracionam a tíbia em direção ao fêmur. Então você fazendo esse alongamento e fazendo este alongamento de flexão total do joelho, você já tem muita amplitude. Você fortalecendo, você resolve tudo isso que ela colocou. Que legal. Então, é bem mais simples. A perninha e abaixando. Com uma toalha você consegue no quarto, sozinha mesmo, fazer o alongamento e fazendo a flexão do joelho. Aqui, ó, por favor, ali. E é gostoso, aqui, né? Isso é gostoso. Ó, só ela mesma sozinha consegue fazer e depois com a toalha em casa fazendo alongamento. Você consegue liberar bastante toda a amplitude, todo o funcionamento articular. O fortalecimento, como você falou, é fundamental porque o quadríceps forte, ele vai sustentar a descarga de peso que vem na articulação, evitando desgaste do menisco, lesão na cartilagem, estresse nos ligamentos e protegendo o teu joelho para uma vida útil muito mais longa.
Então, o ideal é que o quadríceps, né, que é esse músculo enorme aí, né? Isso, é um grupo de músculos, exatamente, que faz a sustentação da descarga de peso que vai na articulação. Então, ele tem que estar forte. Muito, muito forte. É importante, porque as pessoas muitas vezes acabam fortalecendo muito e não alongam nesse aspecto de amplitude. Tá. E aí, esse músculo também muito forte acaba pressionando a articulação. Então, tem que ter equilíbrio, força e amplitude. E amplitude, muito bom. Tem mais perguntinha, dá tempo. Olha quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem. Mari, obrigada, um beijo. Como alongar o ciático? Ah, esse pega todo mundo, Carol. Ai. Bom, o nervo ciático é um nervo que está aqui na lombar, tá? E ele desce, é o maior nervo que nós temos no corpo, e ele desce por trás aqui no glúteo, cadeia posterior, panturrilha e distribui nos dedos. Então, tem 2 alongamentos muito legais. Esse que eu acabei de fazer, então vai diminuir a tensão até aqui. Tá. Aí depois eu vou passar para o outro lado. Vamos ver ali. Aí. Ó, e esse alongamento, ele vai bem profundo lá atrás, onde tem a inserção do ciático. Tem que insistir e sentir? Tem que esticar. O ciático, ele sofre por compressão. Tá. Muitas vezes é no glúteo, no piriforme. Tem uma lesão que chama-se síndrome do piriforme. O ciático passa bem dentro do músculo, é um músculo bem pequenininho. E aí essa compressão irradia, tem dormência para a perna, formigamento e fraqueza. Tá. Então, antes de realmente você achar que é o ciático, você tem que diagnosticar que é o ciático. Quais são os diagnósticos, ou melhor, os sintomas? São formigamento, dormência, uma fraqueza na perna, a perna fica gelada, às vezes a perna lateral, a parte interna, o pé, isso são sintomas do nervo. Ah, entendi. Se você tem uma dor mais pontual, que é na cadeia posterior aqui da coxa, ou no glúteo aqui atrás, talvez seja mais uma contratura muscular. Certo. Então, se identificando isso, você consegue fazer o tratamento de uma forma mais eficiente. Então, quando é uma dor que caminha, é nervo. Quando ela é localizada, é músculo. Boa, Carol. Ó. Tá ótimo. A gente precisa saber, porque senão a gente faz bobagem, né? É isso tem mesmo, que Carol, gravar isso aí. Temos 1 minutinho, dá tempo de responder mais uma, olha lá. Carol Mechará, um beijo. Fazer alongamento entre as séries de musculação tem algum impacto negativo? Olha, não tem. Como fisioterapeuta, eu afirmo que não tem. Embora existem muitas teorias que falam que o alongamento entre uma série e outra de musculação pode diminuir a hipertrofia, que é onde muitas pessoas vão para a academia para buscar um corpo mais definido, com mais massa e tal. E aí, se você alonga mais, você tem menos hipertrofia. Tá? Mas eu não acredito nessa teoria, tá? Não tem nada comprovado cientificamente, que são situações que tem estudos sobre isso. Mas eu acredito sim que entre um exercício e outro, você pode alongar para melhorar a capacidade de captação do músculo. Entendi. A capacitação do músculo é muito melhor. Porque se ele está ali rígido, exatamente, a gente tem menos força, condição, exatamente, de fazer o movimento de uma forma mais completa, a resistência, a força, a potência, todas essas situações exigem muito do músculo. Sensacional. Gente, ele é referência na área, sabe absolutamente tudo esse assunto. Eu adoro ouvir o Cadu falando, especialista em fisioterapia e traumatologia. O Instagram dele é o @FisioCaduRamos, @FisioCaduRamos, e lá o seu site, caduramos.com.br. Vou pedir para a Alê sentar, que veio hoje para fazer, já está alongada, bom, né? Ela é da Max Fama, @MaxFama_oficial. Obrigada sempre. Cadu, parabéns. Beijo, Carol, você é maravilhoso. Até a próxima. Até. Beijo, gente. Até amanhã, 12:30. Obrigada, menino.